Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Muriaé e de todas as igrejas que nos acompanham nesse momento. Nós estamos aqui dando início à nossa reunião de oração e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 24, os versículos de número 10 até ao de número 27. Você pode participar conosco dessa reunião de oração, enviando nos seus comentários pedidos de oração para a sua família, para situações pelas quais você está passando ou que você tem conhecimento. Gênesis 24, os versículos 10 a 27, eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, onde você está nesse momento, na sua casa, ambiente de trabalho, local onde você se encontra, que você fizesse comigo essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Meu querido irmão, esse primeiro momento da nossa reunião de oração serve sempre para nos despertar
para a necessidade de orar. Esse texto nos mostra o servo de Abraão cumprindo uma missão que fora ordenada por Abraão para ele. Abraão havia dado uma ordem de que ele fosse na terra dos parentes para dali daquela terra buscar uma moça para que se casasse com seu filho Isaque. Abraão não desejava que o seu filho se casasse com as mulheres da terra onde eles estavam ali. Então aquele servo obedece prontamente ao seu senhor. Mas é muito interessante nós fazermos algumas considerações. A primeira delas está logo no início do capítulo 24, no versículo 2, quando nos narra a história desde o seu início. Eu fiz a leitura para vocês apenas da oração que o servo empreendeu a partir do momento que ele começou a missão. No versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. É uma experiência estranha para nós, mas para os orientais, a mão por baixo da coxa, próxima à genitália, significava prosperidade e também significava bênção ou maldição para a família. Então, alguém que fizesse um juramento desse e não se comprometesse com o juramento estava atraindo maldição para si e para sua própria casa. Mas o que chama atenção de fato é que o texto fala ao servo mais antigo que ele tinha em casa, que governava tudo o que ele possuía. Quando nós voltamos os olhos algumas páginas, alguns capítulos atrás em Gênesis, no capítulo 15, nós vamos encontrar Abraão ainda com o nome de Abrão e vamos encontrá-lo casado com Sara, mas sem filhos. E Deus havia feito promessa de que a descendência de Abraão seria uma descendência que não seria fácil de ser contada. E aqui no capítulo 15, quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão responde para Deus a essa promessa. Diz assim no versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu então Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? As leis comuns daqueles tempos, elas permitiam que o servo de confiança da casa fosse premiado pelo seu senhor com a herança, no caso do senhor não ter filhos. Abrão já estava com o seu coração conformado no cumprimento das leis da sua época. Quando Deus fala com ele aquela promessa, que promessa, Senhor? O que eu tenho vai ser entregue para o meu servo Eliezer, o servo que cuida dos meus negócios. E aqui no capítulo 24, muito tempo se passou, Abraão já é pai de Isaque, o filho da promessa, e agora Abraão chama o servo mais antigo da casa para que este servo atendesse a ordem de trazer uma esposa para o filho Isaque. Nós não temos como afirmar com certeza que o servo mais antigo da casa e o servo Eliezer, do capítulo 15, sejam a mesma pessoa. Mas é comum entre os estudiosos das Escrituras entender que sim, que este servo do capítulo 24 é o mesmo do capítulo 15. E se assim for, isso é muito bonito, porque mostra que esse servo realmente era fiel ao seu senhor Abraão. E embora agora Abraão tivesse um filho, e ele não ia mais herdar coisa alguma, porque o filho do seu senhor é que seria o herdeiro, ele permanece fiel. E ele sai então nessa empreitada de buscar na terra dos parentes do seu senhor uma moça para que fosse esposa de Isaque, o filho de Abrão. Chama-nos a atenção a oração que ele faz.
esse servo fiel a Abrão admira a fé de Abraão. Esse servo fiel a Abrão foi também rendido ao Deus de Abrão. Ele sai para aquela empreitada e quando ele chega na terra dos parentes de Abrão, ele faz a oração que nós encontramos aqui no capítulo 24, versículo 12. E disse consigo, ele falando consigo mesmo, quando havia chegado no local determinado: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus o abençoasse na sua missão. Ele queria ser bem-sucedido na tarefa. Ele queria agradar o seu servo Abraão, que era muito bom para ele e que o tratava com certeza como um filho. Então ele chega e ele ora ao Deus de Abraão. Revela-nos aqui que ele tem o temor desse Deus também em seu coração. No versículo 14 ele diz: Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. Presta atenção que até esse momento nós não temos uma oração assim nas Escrituras. É uma oração em que aquele que ora, ele está muito consciente do que ele deseja. E ele está consciente acerca de a quem ele está orando. Então ele pede a Deus com clareza exatamente aquilo que ele precisava para satisfazer as suas necessidades. Então ele faz essa oração, ele chega no lugar e ele começa a observar se porventura as coisas iriam acontecer segundo a oração que ele havia feito. Ele chega, vê aquela moça formosa e aquela moça faz tudo aquilo que ele falou em secreto com Deus em oração. E ele fica tão maravilhado que o versículo 27 nos revela esse maravilhamento. No versículo 21, ele observa a moça que está pegando água e diz assim: o homem a observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele ora, ele observa e fica ali na expectativa do que o Senhor vai fazer, e tudo o que ele orou, a forma como ele ora, acontece. No versículo, então, 26, se inclinou o homem para adorar ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade, meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Será que eu e você temos a mesma confiança em Deus que este servo de Abraão tinha? As nossas orações, elas são claras, ou as nossas orações são como as nossas conversas. Algumas vezes nós precisamos tratar de alguns assuntos melindrosos, difíceis, e nós não queremos magoar alguém, nós não queremos ser mal entendidos, então nós ficamos rodeando o assunto e não falamos com clareza. Por causa disso, muitos problemas acontecem. É por causa da falta de transparência. Será que com Deus nós somos assim também? Porque eu e você, com esse texto das Escrituras, com essa oração, nós somos convidados a rasgar o coração agora diante de Deus. Deus conhece o seu problema, mas você já verbalizou o seu problema para Deus? A Bíblia fala que Deus é o Pai e todo pai tem prazer em ouvir da boca do filho o que o filho quer para que ele possa conceder ao filho. Porque quando eu e você não verbalizamos o que nós queremos, pode acontecer de nós sermos abençoados e pensarmos assim: isso foi apenas coincidência. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Fui eu mesmo quem consegui esse resultado positivo. Quero convidar você
a fazer da oração um elemento rotineiro da sua vida. Mas não só isso, a orar como servo de Abraão. Orar com convicção de que o Senhor vai ouvir a oração, de que o Senhor vai te guiar a bom termo na sua jornada, de que o Senhor, Ele tem interesse em todos os detalhes da minha vida. Então, que tal nesse momento você apresentar a Deus em oração, nesse momento comigo? Você pode estar apresentando a Deus aí, se você estiver perto de muitas pessoas, você pode apresentar numa voz baixinha, né? Mas verbaliza. Ou se você se sente constrangido por estar próximo a alguém agora, e eu digo que é uma tolice, porque nós estamos diante do Deus único e verdadeiro, aquele que pode resolver os nossos problemas. Então, mais tarde, entra no seu quarto, fecha a porta, abre a sua boca e faça como este servo. Fala com detalhes o que está acontecendo com você. Fala com detalhes o que você está precisando. Vamos orar. E se você quiser também colocar com detalhes a sua oração no seu comentário, coloque a sua oração no seu comentário. Não se preocupe com coisa alguma. O Deus dos céus está interessado no seu pedido, na sua necessidade. Bondoso Deus, nós bendizemos a Ti e nos maravilhamos neste momento. Olhamos para a Tua palavra e o servo de Abrão apresentou ao Senhor tudo aquilo que ele desejava para ser bem-sucedido na sua jornada. Ele apresentou com detalhes tudo aquilo que ele esperava que acontecesse dessa jornada que o seu senhor Abrão havia ordenado a ele. Ajuda-nos, ó Deus, que nós tomemos posse agora da Tua palavra, que é verdadeira, e que nós possamos crer que o Senhor é o mesmo Deus. Nós podemos abrir a boca e apresentar ao Senhor os nossos pedidos, os nossos desejos, sem fazermos rodeio algum, falando com sinceridade, falando com o coração, derramando as nossas lágrimas, apresentando ao Senhor de fato o que está acontecendo conosco. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades, mas nós, para que a nossa fé seja exercitada e aprovada, é necessário que nós verbalizemos aquilo que está acontecendo conosco. Abençoa-nos, ó Deus, todo aquele que está participando desse culto de oração, que tenha coragem de verbalizar esta noite, ou agora nesse momento, ou após o culto, no fechar do quarto, do silêncio do quarto, que possa verbalizar tudo o que tem acontecido, todos os medos, todas as preocupações, aflições e angústias da vida, e dá-nos, ó Deus, a certeza de que assim como o servo de Abrão foi bem-sucedido, nós também seremos bem-sucedidos. Faz, ó Deus, com que a oração seja uma constante em nossas vidas, que a todo instante nós possamos abrir os nossos lábios para louvar, para agradecer e para clamar ao Senhor pelas nossas necessidades. Assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Após esse primeiro momento nosso, em que nós clamamos para que a oração seja um elemento comum da nossa caminhada, nós passamos para o projeto Ana, Mães Orando pelos Filhos. É um projeto da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, as mulheres estabeleceram esse projeto e elas têm se empenhado nesse projeto. Muitas mulheres têm se tornado mães de oração, orando pelos seus filhos e pelos filhos de outras mulheres também. E nós temos alguns pedidos que nos foram apresentados na última semana, e se você tiver pedidos de oração pelos seus filhos, netos, pessoas que estejam sob a sua tutela, sob o seu cuidado, você pode, nesse momento, nos comentários, colocar esses nomes, porque nós vamos sempre ler no programa, no culto seguinte, na reunião de oração seguinte.
Então hoje nós temos alguns pedidos que foram feitos hoje durante o dia e que foram feitos também na última semana, na última terça-feira. A nossa irmã Zenite, ela pede pelos seus filhos, noras e netos. A Keila Dornelas pede pelos seus filhos. O nosso irmão Abraão, doutor Abraão, está ali no hospital em São Paulo, trabalhando na linha de frente lá no combate ao coronavírus. Ele pode ser chamado a qualquer momento para estar ingressando à linha de frente mesmo. Ele está envolvido com o trabalho da saúde ali no estado de São Paulo. Também pela nossa irmã Leidinha, a Keila pede também por ela, pela Leidinha, para que ela possa em breve, estar podendo retornar às suas atividades na faculdade, também no trabalho, que Deus possa estar abençoando sua vida. A Simone, ela agradece a Deus pela vida do Pedro e da Samira. O Roberto e a Valéria pedem pelo Gabriel, está lá no Rio de Janeiro, que Deus abençoe o filho deles, o Gabriel, que o Gabriel possa ser bem-sucedido na caminhada, que o temor de Deus esteja constante no coração do Gabriel. A dona Nenê, ela pede pelo seu filho Felipe e pela sua nora Jaqueline, que Deus continue abençoando poderosamente a vida deles. A nossa irmã Araceli pede pelos seus filhos, pelo Davi, pela Esther, que nunca se desviem dos caminhos do Senhor. Então nós temos esses pedidos aqui, e você que tem pedidos acerca de filhos, acerca de netos, sobrinhos, pessoas que estão sob a sua tutela, esteja neste momento colocando nos comentários. Eu vou estar orando e você pode orar também. De que maneira? Você pode orar fazendo breves orações. Ore nesse momento pela família, ore pelos filhos, pessoas que você conhece, digitem nos comentários o nome dessas pessoas, para que nós possamos orar, para que outras pessoas também possam clamar por esses filhos que tanto necessitam. E eu também peço pelos filhos da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não só a igreja presbiteriana do Brasil, mas a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra. Quantos pais que estão com o coração pesarosos porque os seus filhos se desviaram dos caminhos do Senhor. Então a oração desses pais é que os filhos possam voltar para os caminhos do Senhor. E também pelos filhos da igreja, aqueles que estão na igreja, jovens, moços e moças, mas que estão tão desligados da obra de Deus, estão presentes na igreja, mas o coração parece estar tão afastado das coisas de Deus, não estão envolvidos com a obra do Senhor, se tornaram religiosos. Vez por outra vão à igreja, algumas vezes vão várias semanas, mas não se envolvem com o trabalho, não participam das atividades, não se propõem a se envolver mais com o reino do Senhor Jesus. Filhos que estão na igreja, mas a igreja não está no coração desses filhos, e esses filhos têm trazido muita preocupação a nós, pastores e líderes das nossas igrejas. Vamos orar. Bondoso Deus, nesse momento nós levantamos a voz em clamor pelos filhos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção poderosa na vida dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Nós, pais, sofremos o fato de alguns filhos se desviarem dos caminhos do Senhor e abandonarem o Senhor, declararem não terem mais o temor do Senhor. Ó Deus, tem compaixão desses filhos, que o temor do Senhor possa voltar ao coração desses filhos e que eles queiram viver, ó Deus, na tua presença. Esses pais que fizeram pedido pelos filhos que nós mencionamos aqui, e tantos outros que fizeram nos seus comentários pedidos para os seus filhos, e outros que não fizeram, mas no seu coração estão sofrendo, porque desejam ver o filho voltar para os caminhos do Senhor, desejam ver o filho voltar para o bem-estar da família, desejam ter um bom relacionamento com seus filhos. Ó Deus, visita esses filhos nesse instante, toca-lhes no coração, faz-os entender, ó Deus, que eles são muito amados pelos seus pais, ainda que não pareça, pois a família muitas vezes tem problemas difíceis de serem tratados, e algumas palavras são faladas, e essas palavras não têm como voltar atrás, elas machucam o coração.
Ó Deus, que o Senhor possa tratar os corações daqueles filhos que estão feridos, que o Senhor possa tratar o coração dos pais que estão feridos pelas discussões, pelas brigas, pelos desentendimentos acontecidos na família, que o Senhor possa estar restaurando as famílias. E também eu peço, ó Deus, pelos filhos da igreja do Senhor, espalhada por toda a terra. A igreja que não tem uma denominação, a igreja invisível do Senhor, aqueles filhos que estão na igreja, que vão ao culto, que são religiosos, mas que estão longe de ter uma experiência com o Teu Espírito Santo. Estão longe de estarem envolvidos com o reino do Senhor Jesus. Estão presentes no culto, mas de fato não têm o culto presente no seu coração, na sua mente, porque de fato não estão adorando plenamente a ponto de desejar servir ao Senhor de toda a alma, de toda a mente, de todo o coração, com todas as forças. Visita esses filhos da igreja que estão frios na fé. Desperta-os, ó Deus, para que eles sejam um instrumento de bênção nas tuas mãos e almas possam ser rendidas ao Evangelho e outros irmãos e irmãs possam sentir-se acolhidos na tua igreja. Ó Deus maravilhoso, assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Em Gênesis, no capítulo 21, os versículos de 1 a 7, nós temos uma história de um casal, e é o casal Abraão e Sara, e de uma forma particular, como essa mãe se comportou com o nascimento do filho. E nós queremos fazer essa leitura para você. Gênesis 21, de 1 a 7, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. A promessa que Deus havia feito, finalmente ela fora cumprida. E agora Abraão tem um filho, Abraão e Sara, o filho da promessa, Isaque. Esse filho foi motivo de alegria. Os nossos filhos são motivo de alegria. Então, se você que é pai, se você que é mãe, se o seu filho tem sido motivo de tristeza, tem sido motivo de choro, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a palavra de Deus. E aquela criança que um dia bebezinho trouxe tanta alegria para você, vai trazer alegria novamente. Confia no Senhor de todo o seu coração. Clame a Deus todos os dias pelos seus filhos. Converse com seus filhos com amor, com bastante cuidado. Deus tem interesse na sua família. Deus vai restaurar o seu lar. Nós também temos outros pedidos de oração que foram feitos. Nós temos aqui o nosso irmão Roberto pedindo pela sua sogra, Dona Lourdes. É uma pessoa que ele admira muito, ele a tem como uma mãe, e ele pede oração por ela, pela saúde dela, para que ela possa estar sempre fortalecida. A nossa irmã Araceli, ela pede por aqueles que estão passando necessidade por causa do isolamento social. Então, muitas pessoas não estão trabalhando e muitas pessoas não vão ser alcançadas por nenhum plano do governo. E o fim do mês está chegando para essas pessoas. Então, essas pessoas ficam angustiadas, porque elas veem campanhas na televisão, fica em casa, campanhas feitas e muito bem feitas por artistas, por empresários,
por pessoas com recursos financeiros para ficar 1, 2, até 3 meses, se for necessário, sem trabalhar. Mas essas pessoas que não vão ser alcançadas por planos sociais, essas pessoas que não têm reserva para ficar em casa 1, 2, 3 meses, elas estão muito angustiadas. Então, nossa irmã Araceli pede oração por elas. E nós pedimos que todos estejam orando por essas pessoas. Nós já temos tido casos de depressão, casos de pessoas que estão com um comportamento emocional estranho. Algumas pessoas têm manifestado certa violência. Nós já estamos com casos registrados de violência doméstica. Então, esse momento é um momento preocupante. E nós precisamos que os nossos governantes tenham muita sabedoria neste momento. Porque neste momento de isolamento social, o que os nossos governantes não podem fazer é colocar a culpa no povo. Porque as pessoas estão desesperadas e elas precisam trabalhar. Então, aqueles que saem de casa para trabalhar, eles não podem ser acusados de coisa alguma. E as instituições e comércios que estão abertos, tem que manter uma certa ordem para que as pessoas possam ser atendidas. Aqui perto de casa, aqui no João Crisóstomo, nós temos um grande mercado em que as pessoas estão sendo atendidas de forma correta. É mantida a distância de 1,5 metro para mais, há um funcionário na porta com álcool gel para que as pessoas possam higienizar as mãos. Se outros mercados da cidade não estão tendo esse cuidado, é preciso que os nossos governantes, as nossas autoridades, não joguem a culpa no povo. Porque se os gerentes e os empresários todos tiverem cuidado, como aqui no nosso bairro, aqui no centro, nós temos um grande mercado que está tendo esse cuidado, então o povo poderá fazer as suas compras sem dificuldade alguma. Então é momento de nós orarmos pelas pessoas, porque as pessoas estão angustiadas, estão desesperadas, estão preocupadas com a vida financeira. E também orar por aqueles que estão trabalhando, porque, num certo sentido, os que estão trabalhando são aquelas pessoas de função essencial, são pessoas que podem estar sendo colocadas em contato com esse vírus, o coronavírus. Então, precisamos orar por essas pessoas da área da saúde, da área da segurança e outras áreas que não podem parar de jeito algum, e essas pessoas precisam também receber a cobertura das nossas orações. A nossa irmã Zenite, ela faz agradecimentos porque ela tem entendido que esse tempo tem sido uma oportunidade para nós crescermos como pessoa. Realmente, esses tempos de isolamento, cada um revela aquilo que tem. Aqueles que não têm amor na vida, aqueles que não têm companheirismo, aqueles que não têm família, aqueles que não têm estrutura, acabam revelando muito mais violência. Então, esses tempos de isolamento são tempos para nós melhorarmos como pessoas. Ela também pede oração para quebrantamento de corações, e a Zenite agradece também, porque ela e o Noé fizeram ontem 29 anos de vida conjugal. Então, que Deus possa abençoá-los. A nossa irmã Samara, ela pede bênçãos na vida do esposo dela, o Benê, que está em tratamento de saúde. Ela pede também pela sua prima, Fernanda Macedo, que está passando por enfermidade. A Cristina, minha irmãzinha, lá do Juiz de Fora, ela pede oração para nós sairmos desse tempo difícil, e também para a nossa mamãe, ali em Carangola, Dona Carmen, que está cuidando da saúde, também meu papai, o senhor Antônio, que está cuidando da saúde. Então a Cristina, ela pede, eu reforço em oração pelos nossos pais ali em Carangola, o seu Antônio e a Dona Carmen. Eu também vamos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Ronaldo Melo. O Ronaldo ontem foi um dia de muita festa, aniversário da sogra, aniversário dele, e 18 anos de vida conjugal, ele e a nossa irmã Cissa. Que Deus possa estar abençoando a vida dele. Amanhã, o nosso irmão, seu Wilson, ele está fazendo aniversário, e ele está fazendo 89 anos. Seu Wilson é um dos anciãos da nossa igreja, presbítero em disponibilidade, é um homem que tem uma saúde considerável, ele e sua esposa, a nossa irmã Sônia. Então amanhã é um dia de festa para ele. Então esse isolamento, com certeza, nós não vamos ter condições de estarmos juntos lá com ele, mas quando passar tudo isso, vamos estar lá.
E hoje também é aniversário de 15 anos da Karine, a sobrinha da Marilete. Então, um dia muito especial. Então, a Karine talvez esteja um pouco sentida hoje, né? Porque o coronavírus impede o ajuntamento, né? Mas eu sei que ela recebe de Deus, né, o conforto e sabedoria. E daqui a pouquinho essas coisas vão passar. E todos, né, muita gente vai estar orando também hoje, né, pela vida da Karine. E também nós queremos pedir oração pelos nossos governantes. Então nós precisamos orar. E eu gostaria de abrir as Escrituras na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Mas antes disso, você pode manter a sua Bíblia aberta ou ligada no capítulo 2. Vamos orar por esses pedidos que eu fiz aqui. Eu espero que você tenha gravado alguns desses pedidos. Se você não gravou esses pedidos aqui, aqueles que o fizeram, com certeza, estão orando também. Então vamos orar nesse momento. Aqueles que você conseguiu memorizar, você pode também fazer pequenas orações no seu comentário aí. Dos pedidos que nós fizemos, faça breves orações por esses pedidos. Bondoso Deus, neste momento nós louvamos a Ti. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado na vida das pessoas, os pedidos que foram apresentados aqui. A nossa irmã Zenite, a nossa irmã Keila Dornelas, Simone, o Roberto e a Valéria, Dona Nenê, Araceli, que pediram pelos seus filhos, que pediram por netos, noras, genros. Ó Deus, abençoe poderosamente esses pedidos que foram aqui levantados. Os demais pedidos, o Roberto pela Dona Lourdes, que o Senhor possa fortalecer a Dona Lourdes, pessoa maravilhosa, simpática, muito agradável. A Araceli que pede por aqueles que estão passando por necessidade. Acalma, conforta o coração de todos aqueles que estão impedidos de trabalhar nesse momento e estão se angustiando porque as contas continuam chegando. Ó Deus, acalma esses corações. Age, ó Deus, a nosso favor, que esse vírus possa ser eliminado, Senhor, que nós possamos voltar à paz em nosso país e em todo o mundo. Toma nas tuas mãos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, que correm o risco de serem contaminados por esse vírus terrível, letal. Ó Deus, abençoa esses irmãos e irmãs, os seus familiares que ficam sem paz, preocupados em seus lares. Conceda paz ao coração desses teus servos e servas. Nós agradecemos, ó Deus, também pelo aniversário de vida conjugal do Noé e da Zenite, do Ronaldo e da Cissa, e de vários casais que no dia de hoje, ou que essa semana, estão fazendo aniversário de casamento. Abençoa essas famílias. São tempos difíceis para a família. O diabo, nosso inimigo, trabalha contra a família e a qualquer momento nós podemos ser seduzidos pelo diabo e prejudicar a nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, para que os nossos olhos voltados em Ti, nós sempre tenhamos o cuidado de ter zelo para com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ó Deus. Nós clamamos por aqueles que estão enfermos, os enfermos da igreja, os enfermos que foram aqui apresentados. Eu peço pelo papai e mamãe ali em Carangola, o seu Antônio e a dona Carmen Célia. Eu peço pela nossa irmã Dona Maria Melo. Ó Deus, fortaleça a tua serva, uma das colunas de nossa igreja, que tem passado por enfermidade nesses dias. Eu peço pela Dona Aparecida, pela Dona Ivonete. Ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a Dona Abigail. Toma os teus cuidados, Senhor, essas irmãs de nossa igreja, outros de nossa igreja que estão passando por enfermidade. O Senhor sabe, sonda neste momento o coração. O Elcio, ó Deus, recuperando de cirurgia. Toma nas tuas mãos a vida dessas pessoas. Nossa irmã Dona Maria Adelaide, ali, ó Deus, sentadinha na sua cadeira, sem condições de mover-se. Ó Deus, abençoa que o sorriso da tua serva seja sempre constante, mesmo em meio aos tempos difíceis pelos quais ela tem passado. Ó Deus, nós levantamos esse clamor e por tantos outros que precisam do teu socorro.
Em o nome santo do Senhor Jesus, oramos com fé. Assim como o servo de Abraão, nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de nos guiar no bom caminho. No nome santo do Senhor Jesus, oramos. Amém. E para nós finalizarmos aqui, a carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o versículo de 1 a 4, nós vamos estar fazendo aqui a seguinte leitura. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu gostaria de fazer um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que professa a fé cristã. Eu quero fazer um convite encarecidamente à sua razão neste momento. Eu quero pedir a você, faça uma coisa. Você não é político profissional. Pega essa carteirinha de político que você colocou na sua cabeça, no seu coração, coloca fogo nessa carteirinha de político e acaba com isso. Porque a Bíblia fala que nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade. Me desculpa, mas não condiz com um cristão trabalhar contra as autoridades. O Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos, deixou bem claro para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse concedido. Não há autoridade que não proceda da parte de Deus. Tenta colocar isso na sua cabeça. Nesse momento, nós precisamos orar pelo presidente da República. Nós precisamos orar pelos ministros do governo. Nós precisamos orar pelos governadores, pelos senadores, pelos deputados, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então faça um favor para você. Se você é um cristão, se você tem certeza que você professou a fé em Jesus, você tem que acatar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, para nós termos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, é preciso orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Para de tolice. Para de ficar em redes sociais postando bobagem. Você é um cristão. Dá um bom testemunho. Porque a postura contra os nossos governantes é uma postura contra a palavra de Deus. Não importa se você votou no presidente Bolsonaro, ou se você votou no governador Zema, nós somos mineiros, ou se você votou no nosso prefeito Grego, não importa, são as nossas autoridades. Nós precisamos respeitar as nossas autoridades. E nós, como cristãos, precisamos orar. Nós temos todo o direito de fazermos movimentos, de levantarmos a nossa voz, mas com respeito, porque nós somos cristãos. Nós cremos na Bíblia. A pergunta que eu faço é o seguinte: você que tem feito muito movimento e muito barulho nas redes sociais, você já orou pelo presidente hoje? Você já orou pelo escalão do governo, os nossos ministros hoje? Ou você está orando para o circo pegar fogo? Você quer ver mesmo o ministro da Saúde Mandetta entrar em confusão com o presidente e o pau quebrar de vez e o circo pegar fogo? Porque se essa é a sua postura, você não é um cristão. Me desculpa, você não é um cristão. Porque nós devemos orar para que as autoridades tenham sabedoria. Porque se eles governarem mal esse país, se eles governarem mal o nosso estado de Minas Gerais, se eles governarem mal a nossa cidade de Muriaé, nós seremos os maiores prejudicados. Então, por favor, eu apelo a você com a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Se você não quer, você rasga a Bíblia então e para de falar que você é um cristão. Porque a palavra de Deus diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. E, por favor, não me venha trazer exegeses nem hermenêuticas tentando explicar aquilo que a Bíblia está falando com clareza.
É momento de nós orarmos pelos governantes. Os governantes estão batendo cabeça. E nós precisamos orar por eles. Porque a vocação deles é essa, é governar a nós. Mas se eles estiverem batendo cabeça, todos nós vamos ser prejudicados. Então peço a você, ore pelo presidente, todo o seu escalão, pelos governadores, especialmente o nosso governador de Minas Gerais, pelos prefeitos, especialmente o nosso prefeito de Muriaé. Você tem o direito de ser contra o presidente, de ser contra o governador, de ser contra o prefeito, mas você não tem o direito de não orar por eles. Porque se você é um cristão, você anda segundo a Bíblia. E esse é o ensino que as Escrituras passam para mim e para você. Vamos orar pelos governantes neste momento. E se você não gostou dessa palavra, não fica triste comigo, fica triste com Deus, porque é a palavra de Deus. E se Deus falou, é melhor que nós obedeçamos a essa palavra. Bondoso Deus, nesse momento nós queremos levantar um clamor pelos nossos governantes. Os nossos governantes precisam de cobertura de oração. E nós, cristãos, precisamos pegar a nossa carteirinha de político, rasgar e colocar fogo nela. Porque nós não somos políticos, nós não estamos disputando lugar no Planalto, nós não estamos disputando lugar no governo, nós não estamos disputando prefeitura de cidade nenhuma. Nós precisamos ter a cabeça no lugar neste momento, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ordena aquele que é cristão a orar por aqueles que estão investidos de autoridade. O Senhor Jesus não se levantou contra a autoridade no dia em que ele estava sendo julgado de forma injusta. Ele diz que toda autoridade foi determinada por Deus. Que nós possamos entender que as autoridades foram estabelecidas pelo Senhor. Nós fomos apenas instrumentos do voto para confirmar a vontade do Senhor. E nós recebemos governantes que são necessários para nós nesses tempos que estamos vivendo, tanto para o bem quanto para o mal. Nós precisamos orar por esses governantes, levantar um clamor para que o Senhor conceda a eles sabedoria. Os nossos governantes estão recebendo um mundo de informações de tudo quanto é lado. Parte do povo quer isolamento, parte do povo não quer isolamento, e as duas partes estão certas. Eles estão no impasse. Não tem como ter uma resposta que vai agradar a todos. Se optar pelo isolamento, a parte que precisa do fim do isolamento vai se revoltar. Se optar pelo fim do isolamento, a parte que precisa do isolamento vai se revoltar. Os nossos governantes estão sob tensão máxima. E nós, cristãos, ao invés de desejar ver o circo pegar fogo, ao invés de desejar ver o país cair na desgraça, nós deveríamos estar orando e clamando. Nós deveríamos estar nos colocando na cadeira desses homens e pensando, se fosse eu ali, o que eu iria fazer? Eu entraria para a história como aquele que quebrou o país, que quebrou o estado, que quebrou o município, ou eu entraria para a história como aquele que matou pessoas no país, no estado ou no município? Porque não há saída para aqueles que estão exercendo o poder neste momento. Dê a eles sabedoria dos céus, para que possam chegar num bom termo, que possa atender a saúde e possa atender também a economia, para que a miséria não venha assolar terrivelmente o nosso país, e quando nós estivermos diante de outras epidemias, como a dengue, que é terrível em nossa nação brasileira, nós tenhamos recursos para enfrentá-la também. Assim nós oramos e clamamos sabedoria sobre todos os cristãos neste momento. Nós temos o direito de sermos contra quem nós quisermos, mas nós não temos o direito de levantarmos contra a autoridade, muito menos se nós sequer um dia oramos por essas autoridades. Ajuda-nos, ó Deus, nesse instante. Abençoa o nosso país, o nosso estado, o nosso município. É a oração que nós fazemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. E para nós encerrarmos aqui, eu quero lembrar que os pedidos da próxima semana, os pedidos que foram feitos durante o programa, durante o culto de hoje, de oração, eles serão apresentados na próxima semana. Vamos orar encerrando. E aqui, mais uma vez, lembrando os nossos aniversariantes, né? Um fato muito bonito, né? Temos um irmão de 89 anos aniversariando, sou Wilson, e temos uma jovem debutante, 15 anos, a Karine, aniversariando. Vamos orar nesse momento. E que Deus também abençoe a sua vida,
se você faz parte do rol desses que durante a semana está aniversariando. Bondoso Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade boa e rica que o Senhor nos concede essa noite, de levantarmos a voz sem medo, usando só a palavra do Senhor, porque nós somos o povo da palavra e nós confiamos na tua palavra. E nesse momento nós levantamos um clamor por aqueles que estão aniversariando. São tempos difíceis, são tempos de muitas dúvidas, de muitas interrogações. Ó Deus, que o Senhor possa nesses tempos estar fortalecendo a todos aqueles que estão aniversariando nesse período, especialmente nesse dia, nessa semana que iniciou no domingo até o próximo sábado, que a tua mão de poder esteja sobre essas vidas. Nós temos aqui dois símbolos nesse momento. Nosso irmão, seu Wilson, com 89 anos de idade, que serão completados amanhã, e a jovem Karine, com 15 anos de idade. Uma vida bem experimentada, bem encaminhada, e uma vida jovem que está praticamente iniciando a sua caminhada. Ó Deus, muito obrigado. O Senhor é o doador da vida. O Senhor é o sustentador da vida. O Senhor é o provedor para toda a vida. Nesses tempos difíceis, nós confiamos em Ti. Nós não depositamos a nossa confiança nos governantes. Pedimos sabedoria dos céus na vida deles, mas nós confiamos no Senhor. A palavra diz que uns confiam em carros e outros em cavaleiros, porque as batalhas antigamente eram dessa forma. Mas nós confiamos em nome do Senhor, assim o salmista fala, e nós fazemos eco a essa palavra com as batalhas no nosso próprio tempo. Nós confiamos no nome do Senhor. Toma todos aqueles que estão aniversariando e abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos agora uma noite de paz e de descanso na Tua presença. Assim nós oramos gratos a Ti. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos as mensagens de todos aqueles que as enviaram durante o culto. Deus abençoe poderosamente. Quinta-feira, nosso estudo no livro de Atos, capítulo 11, será um estudo notável. Nós vamos ver o nascimento de uma igreja muito importante para nós que não somos judeus. A igreja que importa muito para o povo gentílico, ou seja, todos aqueles que não são judeus. Eu convido você, quinta-feira, 19h30, a estar estudando conosco Atos, capítulo de número 11. Deus abençoe a sua vida.